Olá, seguimos com o compartilhar do livro da Viviane Martinello, Mulheres Enraizadas. E a semana 7 fala sobre mulheres com raízes profundas. O primeiro dia, identidade restaurada. O que acontece normalmente com a gente? O Senhor tem um projeto inicial, uma identidade que Ele criou e colocou no nosso interior, só que as circunstâncias externas, muitas vezes uma família, até mesmo uma família disfuncional, ou circunstâncias, que vão acontecendo no decorrer da nossa vida, que a gente não tem tanta maturidade para lidar e acabam distorcendo essa identidade que o Senhor preparou. A gente começa a acreditar nessas mentiras colocadas por Satanás, pela nossa própria mente, Por isso ela fala sobre a necessidade da gente buscar a renovação da mente. E por fim aqui tem uma leitura bíblica, A passagem de Provérbios 23:7 que fala: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Conforme a gente cria, conforme a gente se considera, a visão que a gente tem da gente, pode não ser esse projeto inicial do Senhor. No próximo dia, um novo nome. Ela contou a experiência quando ela estava grávida e durante um exame, após o exame, ela saiu caminhando, conversando com o Senhor e o Senhor disse que seria uma menina e que o nome dela seria Vitória. E toda vez que esse nome fosse falado, seria lembrado que o Senhor tinha dado vitória a eles e também que Satanás estava derrotado. Assim também a gente, lá no ventre da nossa mãe, recebemos um novo nome do Senhor. Como Jacó, que tinha inicialmente o nome de traiçoeiro e foi trocado para o nome de Israel, porque ele lutou contra homens e contra Deus e venceu. Esse é o propósito do nosso novo nome, o nome no Senhor, que é nos encorajar a vencer, a buscar a vitória. Não se encaixar pode ser um presente. Se encaixar aqui está relacionado à forma como a maioria das pessoas estão vivendo e a gente talvez não se encaixe, não esteja de acordo com este padrão. Só que isso pode ser muito positivo. Ela citou aqui várias pessoas, personagens bíblicos que não se encaixaram e por isso conquistaram grandes coisas. Como José, que não estava dentro do padrão dos seus irmãos e se ele tivesse, jamais teria sido um governador. Como Moisés, que precisou passar 40 anos naquele deserto para poder chegar até a terra prometida. Então essa necessidade de passar pelo processo de transformação, de deixar ser moldado pelo Senhor para alcançar aquele propósito maior. E por fim ela contou a experiência dela mesma. A Viviane, ela era uma pessoa que tinha medo das câmeras, muita dificuldade em abrir um curso, que era ali a proposta, era o Casa de Isabel, e ela resistiu muito. Ela disse que por várias vezes ela pensou em desistir, que ela não tinha esse perfil de pessoa que fala bem diante das câmeras, nas gravações e tudo mais, que aquilo não era para ela e que definitivamente ela não queria fazer. Mas a gente sabe que ela fez, que deu certo, e ela disse aqui no livro que ela venceu muitos gigantes. Por quê? Aqui não era sobre aquilo que ela tinha vontade de fazer, aquilo que era aptidão natural, que ela tinha características para fazer aquilo. Pelo contrário, o Senhor, Ele queria usar daquela forma que nunca ela nem mesma imaginou. Aqui ela falou uma frase que me marcou bastante. É que Deus leva a nossa transformação pessoal e a expansão do reino muito a sério. Então, para que a gente possa ser útil no reino de Deus, provavelmente a gente vai precisar passar por uma transformação pessoal. E essa transformação é dolorida. É realmente o esmagamento ali da uva para ser transformada em vinho, do fruto da oliveira para se transformar no azeite.
E por fim, ali já no final do capítulo, ela fala justamente sobre a importância da gente se permitir, assim como o vinho novo precisa ser colocado em odre novo, que é a estrutura de couro para receber o vinho, assim também nós, para fazer a vontade do Senhor, a gente precisa permitir essa transformação e esse novo odre, essa nova forma, esse novo comportamento que não vem lá da nossa velha natureza, essa transformação que o Senhor vai fazer em nós, que a gente permita, porque senão, se a gente ficar lá na velha vida, o Senhor não vai poder fazer aquilo que Ele quer. E sim, a gente vai receber uma derrota. Não é o que a gente busca, né? Na vida espiritual, a gente está buscando crescimento e sermos úteis ao Senhor. Por isso, permitir esse sofrimento para estar no propósito. O próximo dia, autoridade legítima. Sim, algumas pessoas recebem do Senhor essa autoridade para concluir o seu plano, como foi o caso de Esther, né? Uma mulher simples, totalmente improvável, que foi usada para salvar a nação de Israel. Só que a contrapartida também acontece, né? Aqui na leitura bíblica deste dia, que é Atos 9:15, em Atos 9:15 é contada uma experiência onde algumas pessoas tentaram expulsar demônios por causa do nome do Senhor, e esses demônios, na verdade, fizeram uma outra pergunta: quem são vocês? Porque eles estavam fazendo baseado naquilo que eles viram Paulo fazer. Mas eles mesmos não sabiam quem eles eram, nem quem era de fato Cristo. Faltava uma intimidade, faltava um relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento é que traz a autoridade para cumprir a sua identidade, o seu propósito, aquilo que o Senhor está chamando. Então, se a gente não tem essa intimidade, acaba que o fruto vai ser passar vergonha, vai ser algo que não tem valor, né? Realmente não é aquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Aí o encorajamento final é para que a gente busque diante do Senhor, que a gente tenha esse contato pessoal, íntimo, verdadeiro, e a partir disso, desse relacionamento e dessa transformação interior, a gente sabe exatamente quais são os passos que o Senhor está nos propondo. Seguindo, reforma ou restauração. A Viviane apresenta o conceito da diferença entre os dois. Imagine um móvel da sua avó, uma mesa, que ela precisa de reforma. Qual é a questão aqui? A reforma, ela pode ser transformada, aquela mesa, num outro móvel ou pintada de uma outra forma e perde a essência. Ela perde a sua característica original. Já a restauração permanece aquela essência, aquela origem, aquelas características lá da sua formação, daquela mesa, elas permanecem, porém, numa forma renovada, tá? E o que o Senhor quer fazer em nós é justamente essa restauração. Enquanto o mundo, ele propõe uma reforma que é a perda da originalidade, então essa confusão sobre quem as pessoas são, né? Isso tudo é uma artimanha de Satanás para produzir uma reforma, onde o plano original é perdido. E aqui, graças ao Senhor, quando Ele faz essa restauração em nós, aquele plano desenhado lá no ventre da nossa mãe, vem para fora, ele é restaurado para aquilo que foi perdido de característica seja trazido de volta. E a referência bíblica é quando os muros de Jerusalém foram derrubados e deveriam ser reconstruídos com o mesmo material, inclusive os mesmos tijolos. Então, se você, mulher, está perdida, está confusa, não sabe exatamente o que deve fazer, como que deve agir, volte-se ao Senhor e peça por essa restauração. Essência versus aparência. A Viviane contou o início da Abapai Church, que o Senhor deu uma direção para ela e para o Telmo Martinello sobre manter a essência naquilo que o Senhor queria fazer.
Então não eram para eles se adaptarem ou seguirem algum modelo, algum padrão, alguma conformidade já estabelecida. E era para eles seguirem nessa direção nova que o Senhor iria colocar no coração deles. E assim aconteceu. O espaço que era bem pequeno hoje é uma grande construção. Vamos dizer que a estrutura exterior mudou, amplificou, mas aquilo que estava dentro do coração deles, a direção inicial permaneceu. E aí ela comentou sobre a Arca de Noé, que também continha a direção de Deus, e depois o texto de Maria, quando ela derramou sobre os pés de Jesus, ela ungiu os pés dele, já fazendo uma referência ao que iria acontecer, e ela fez isso com um perfume caríssimo. Então não importa o frasco, não importa o exterior, e ela até fala muito que hoje a gente tem uma direção da sociedade sobre se preocupar muito com a aparência, com a questão da imagem, até as redes sociais potencializam isso tudo, só que isso diante do Senhor é algo vão, né? Tanto que o frasco pode ser quebrado, mas o que realmente tem valor é aquilo que está dentro. Aqui no último dia da semana 7, folhas ou raízes. E são duas passagens bíblicas, uma de Jonas e a outra de Jeremias. A passagem de Jonas, a Viviane fala sobre uma grande árvore que cresceu sobre a cabeça de Jonas. E a princípio ela trouxe um certo conforto e bem-estar para ele, porque trouxe descanso. E ele ficou feliz com aquela situação. Só que não é comum uma árvore crescer imediatamente e chegar a um tamanho tão grande assim, tão rápido. Ela até comentou sobre pessoas que conhecem ao Senhor, têm alguma experiência e já começam a mostrar seus frutos e tem uma certa repercussão, só que isso não se mantém e depois essa pessoa começa a esfriar e perde todo aquele vigor, aquele primeiro amor na busca, né? Então é justamente isso, uma árvore que cresce muito rápido e já logo tem alguma dificuldade com suas raízes. E foi o que aconteceu com Jonas, a árvore no outro dia caiu, e ele até ficou chateado e falou contra o Senhor. Só que também tem um outro aspecto que era o coração dele, né? Na verdade, ele queria que aquele povo que ele foi pregar o evangelho, né, na cidade de Nínive, que eles pagassem um preço pelo pecado deles, e ele não teve compaixão daquele povo. É justamente também o nosso coração, trazendo para os dias de hoje, né? Às vezes a gente quer que esse recém-convertido já tenha uma experiência de crescimento, já seja esmagado, já passe por algum processo difícil, a gente não tem muita compaixão e, na verdade, não é isso que o Senhor espera de nós, e foi isso que o Senhor usou a própria árvore. Ele falou, né? Se tu queres que uma árvore cresça do dia para a noite, como que tu não tem, né? E trazendo agora para pessoas, você não tem nem compaixão dos ninivitas. Então, falando em outras palavras, se a gente quer ter as nossas raízes profundas, a gente também precisa exercitar a compaixão. E por último, essa referência de Jeremias fala sobre dois tipos de solo. Um solo mais seco, né, onde não produz frutos, e o outro que tem acesso aos ribeiros das águas. E fazendo a nossa analogia aqui, as nossas mulheres, talvez algumas estejam vivendo essa experiência difícil de sequidão, e o Senhor, né, que é o nosso jardineiro, ele quer nos transportar para uma terra que tenha água, que tenha profundidade, né, que as raízes podem alcançar esses ribeiros e produzir bons frutos. Se a gente tiver uma posição de humildade, de oração e de busca, é isso que o Senhor vai fazer com a nossa terra, né? Com o nosso coração, com a nossa essência.